Olá pessoal, eu sou o Bruno Militão. Eu sou o João Manuel Fernandes. Nós somos os fundadores do projeto MVP. Vamos transformar a tua equipa, O teu treino, o teu negócio. fica ligado. Bora. Ok, pronto. Próximo episódio. O episódio hoje vai ser sobre o que é que nós aprendemos até agora na MVP. São aqui 8, 9 meses pós o lançamento e praticamente 1 ou 2 anos antes de preparação. Portanto, Militão, o que é que tu achas que nos levou a criar este projeto e dar aqui uma mini história sobre aquilo que nós fizemos até agora? É sermos um pouco loucos, não é? Não tínhamos mais nada para fazer. Não, mas acho que isto acaba por ser um projeto pessoal, um bocado, em parte começa como mais uma missão, uma visão que a gente tem também sobre o fitness, sobre as necessidades que os novos empresários encontram, os treinadores, todas as pessoas que entram no mercado do fitness. E é um bocadinho, acho que isto começa um bocadinho por carolice nossa. Durante vários anos, sempre que nos encontrávamos, tínhamos estas ideias. Então eu vou pegar naquilo que tu disseste e vamos dar aqui uma mini história, menos, sei lá, 30 segundos de história de como é que isto aconteceu. Consegues? Okay? Consigo, claro que consigo. Portanto, nós andamos a falar nisto desde... Nós conhecemos em 2013, desde o início disto, do CrossFit. Na altura precisávamos de ajuda para... Quantos sócios é que eram vocês na altura? 3, okay. mas éramos 4 pessoas. Eram 4 pessoas. Vocês viram a Aveiro e nós também cheguei lá em Lisboa, pronto, foi espetacular. Começámos aí a nossa interação. E depois fui-te convidando para estares também presente como formador nas pós-graduações de cross-training, portanto temos colaborado nisso. E o que é que aconteceu nos últimos anos? As pessoas acabavam a pós-graduação de cross-training e dizer, e agora? Eu agora quero aplicar o que eu aprendi, eu agora quero abrir o meu espaço, que opções é que eu tenho? E existia aquela dor do aluno de, estou aqui um bocado preso, eu quero investir em mim e no meu know-how e quero fazer as coisas bem. E eles acabavam por nos contactar e nós ajudámos, eu não sei quantas, dezenas e dezenas de espaços nós ajudámos provavelmente a abrir. E portanto, nós em 2024, eu tomei a decisão de sair da Fitness Academy. Não estava a sentir que estava a cumprir a minha missão. E nós andámos a falar sobre fazer alguma coisa sobre isso há uns anos. E tomámos a decisão de, em maio de 2024, fazermos uma reunião Zoom e bora ver o que é que vamos fazer. Criámos o problema. E portanto, desde maio de 2024 até janeiro de 2025, foi praticamente, vamos criar isto tudo. O método, a visão, cursos, o que é online, o que é presencial e por aí fora. E desde 2024, de fevereiro de 2025 até agora, nós passámos de 5, 6 mentorias logo do início, ou seja, criar projetos do zero, boxes já estavam abertas e estavam estúdios de PT, temos até um dojo também a trabalhar connosco, e temos crescido até agora às 20, 25 mentorias que estão ativas, mais a malta que está a fazer os meetings online mensais connosco, e neste espaço o podcast hoje é sobre isso, sobre o que é que nós temos aprendido ao longo destes 8, 9 meses. Portanto, queria que falasse um bocadinho sobre isso também. Primeiro é a nossa visão, desde o início. Acho que começamos a ver que estávamos realmente certos e que faz todo o sentido esta empresa e o que nós estamos a fazer. Especialmente, como tu falas, nós acabávamos a pós-graduação e o que sentíamos do outro lado é, ok, e agora? Agora nós precisávamos era mais disto. Ou então, e agora? Como é que eu faço isto? E acho que não tenho a certeza, o nosso projeto está muito assente no saber prático, na ação, que é o que falta cada vez mais. Ou seja, há muita coisa de teoria, muito PowerPoint, mas o terreno, ok, o operacionalizar, o fazer acontecer. E nós estamos no terreno em todas as vertentes, do treino ao gestor. E o nosso lema sempre foi um pouco este, que é, nós estamos cá para ajudar na gestão e no treino. E acho que é muito assente nisto. E esta experiência destes 8 meses fez-nos ver que estávamos realmente certos, ou seja, aquela visão que nós tivemos bate cada vez mais e não há
não temos nada então em Portugal neste segmento e a trabalhar em muitas coisas da forma como nós estamos a trabalhar. E nós vemos também internacionalmente, nós vemos marcas como a Two Brain Business, como a Best Hour of Their Day, a fazer isso, só que estão muito focadas em quê? Exatamente, na parte da gestão, ou seja... Não só, mas estão focadas na realidade deles. Ou seja, há coisas que eles fazem lá que resultam e são transversais a todo lado, mas depois, legalização do espaço, pá, é completamente diferente. Depois, questões legais aqui, tudo, completamente o próprio cliente, a formação, imagina, eles estão muito também assentes na parte da gestão, que é espetacular, mas a parte do treino, nós temos aqui um braço que eu acredito muito e acho que estou sempre a puxar o Juvenal para esse lado. Espera aí. Eu estou a te interromper muito, mas vou-te interromper. Tu foste aos Games e depois aproveitaste para dar um saltinho a algumas das boxes mais famosas do mundo. Sim. Ok? E eu perguntei, como é que foi essa experiência? Deve ter sido espetacular, estava a treinar num dos sítios mais brutais. E perguntei-te como é que era a qualidade daquilo, o que é que tu aprendeste lá e o que é que tu disseste? Eu aprendo sempre, eu digo sempre. E eu estou sempre a aprender e adoro. E atenção, e agora aqui eu não quero que tu digas mal, quero que digas exatamente aquilo que aconteceu. Eu sou muito real nisto. Eu adoro visitar espaços, adoro ver, adoro tirar ideias, adoro ver coisas que... poderiam-me fazer questionar se realmente eu estou a fazer as coisas bem, e eu cada vez tenho mais a certeza que estamos a fazer as coisas bem. Sim, mas fala-me da nossa realidade versus a realidade deles. Sim, porque era a qualidade de serviço, era aí que eu queria chegar. Há coisas, e tu falavas disto, um negócio lá, um negócio aqui, não tem nada a ver, porque o cliente lá quer coisas que aqui não quer, ou então aceita coisas lá que aqui não aceitaria. E das coisas que mais me chocou, já em 2014... Eu abri CrossFit Alvalade em 2013, 2014 fui ver os Games e um dos objetivos foi fazermos uma viagem e passearmos também por várias boxes. Visita ao máximo que conseguíamos e um dos meus objetivos já na altura era perceber, como é que isto nos Estados Unidos, porque vamos se calhar falar nisso noutra altura, mas toda a gente diz, o CrossFit é uma moda, ou na altura diziam, e eu, deixa ver se isto funciona nos Estados Unidos, mas não funciona em Portugal. O que é que eles fazem de diferente de nós, como é que é a cultura, as pessoas, tudo. E quando cheguei lá, eu estava muito observador nesse sentido. E uma das coisas que me fez logo ver que iríamos ter sucesso cá e que isto não era uma moda e que iríamos manter isto, tinha muito a ver com o coaching que nós temos, desde a formação já que somos obrigados a ter, ou a própria formação que temos já, eu vinha da parte do PT, etc., e aquilo que nós já fazíamos cá nas nossas aulas, o cuidado que já tínhamos, o coaching que fazíamos chegar às pessoas, a forma como lidávamos mais com a parte do treino, fez-me ver logo ali que era uma diferença. E eu voltei lá agora e mas fala da tua experiência concreta. E a minha experiência foi chegar e perceber que isto na minha box, isto era impensável. E as pessoas pensam, aquilo é assim, é assado, é não sei o quê, é espetacular. São muito melhores que nós. É a América, é do estilo. O espaço é grande, tem montes de material, é brutal nesse sentido. O coaching deixa muito a desejar em todos os sentidos. Desde da chegada do cliente ao treino em si, ao feedback, ao estar próximo, a tudo. Ou seja, eu cheguei e o pessoal veio-me todo com muitas perguntas e aquele pessoal mais curioso quer saber um bocadinho mais sobre realmente, mas como é que aquilo é o sumo daquilo? E na realidade o sumo daquilo não funciona. E depois isto está muito assente, provavelmente, estamos a falar de algumas boxes que têm muita notoriedade, estão muito alicerçadas naquilo que é o online. Nós estamos muito alicerçados naquilo que é a nossa comunidade, as pessoas que treinam lá todos os dias. E o serviço que nós damos cá, eu falo pela CrossFit Alvalade, que conheço muito bem essa realidade e mais algumas boxes com que trabalhamos, o serviço que nós já damos, e a maior parte dos sítios já é muito superior. Sim, nós temos que concluir porque temos tanta coisa para falar. Sim, mas pronto, eu fiquei... Mas a ideia principal que eu acho que é importante nós passarmos aqui é, e isto é muito Tuga, isto é muito nosso. Nós fazemos melhor. Os outros é que fazem bem, etc. Não. Nós somos referência, e muito, aliás, a maior parte das boxes... Eu acho que a situação é mais grave. As boxes estão a ouvir, de certeza que dizem isso. Muitas vezes as pessoas vêm dos Estados Unidos, ou da Alemanha, da Inglaterra, e o feedback que dão é, eu não sabia que em Portugal existia tanta qualidade de treino e tanto boas práticas de negócio. Mas a minha visão é até outra, que é,
nós temos tendência de copiar os outros mesmo quando os outros fazem mal. Vamos falar nisso daqui a pouco. Ou seja, o que eu sinto é, na América faz assim, nós vamos fazer assim. E eu podia ter caído nesse erro, mas não é. Eles fazem assim, mas não é assim que se deve fazer. Essas práticas, é óbvio que eles têm outras práticas que nós devemos copiar e devemos agarrar, e trouxe muitas ideias também. Epá, estamos sempre a aprender. Agora, nesta parte do treino, o que eu sinto é que em muitos dos sítios fazemos o crossfit ou o cross-training de acordo com aquilo que os gajos na América fazem assim, olha, está aqui no quadro, bora, tens 10 minutos para aquecer. Vou ao bar, beber um cafezinho, ok, já estão prontos. E por mais incrível que pareça, foi isto que eu encontrei. Se calhar na boxe mais famosa do mundo. E estamos todos a querer chegar àquele nível, não é? Tipo, eu quero chegar ali e realmente conhece o que é que tens ali. Para saber se então, pronto, isto é um bom segue, uma boa ligação para aquilo que Mas nós... eu lembro-me da queríamos. tua reação, foi tipo, estás a falar a sério. Exato, mas olha, não foi num sítio, foi mais do que um sítio, não foi um treinador, foi muitos treinadores, porque eu tive lá aquilo muitos é o normal, dias. Tu viste o normal, não foi uma coisa... Exato. Mas pronto, isto é uma boa ligação para o tema que nós queremos introduzir aqui, que era o que é que nós aprendemos, não é? E a primeira coisa que nós vamos falar é nós não sabemos aquilo que não sabemos. O que é que isto significa para nós? E nós estávamos a falar há bocado em off. Nós já há 2 ou 3 anos não sabíamos o que era. Quer dizer, sabíamos, mas não utilizávamos esse termo. Uma lead, um prospect, um client. Não falávamos muito. Não era corrente na nossa linguagem diária de trabalho. E agora isso passa todos os dias. Estou a falar nisso com a minha equipa, nós falamos sobre isso e é isto. E acho que nós passamos por isso em qualquer fase da nossa vida. Nós não sabemos o que não sabemos de finanças, nós não sabemos o que não sabemos de impostos, de treino, e isso acontece sempre. E o que nós aprendemos aqui é nós cada vez mais temos mais humildade na forma como trabalhamos, porque cada vez mais nos vamos apercebendo que ainda existe tanta coisa. Ou seja, e estamos a falar em off, nós podemos estar 1000 anos, ok, a trabalhar neste modelo de negócio ou nestes modelos de negócio, e é inevitável irmos aprender qualquer coisa. E o que nós fazemos todas as semanas é terça-feira, às 11 da manhã, nós reunimos sempre, chova, calhau, não chova, calhau, tem que ser, e acabou. O pessoal queria ser mosca para estar só a ouvir aquelas reuniões. E o que é que acontece sempre? Nós perdemos sempre, porque tu dizes uma coisa, estás a fazer isso, então, e estamos, no mínimo, todas as semanas estamos a aprender coisas que não sabíamos que não sabíamos. Isso é a primeira aprendizagem logo. E depois, pegar numa coisa que nós estamos a fazer com todas as nossas mentorias ativas, que é nenhuma mentoria que nós temos, ou nenhum negócio em que nós começámos a ajudar, nenhum tinha, nestes 25 casos, projetos, boxes já estavam abertas, nenhum tinha visão, missão, valores e cliente ideal definidos. Eu vou dizer outra vez, nenhum. Eu não estou a dizer mal deles, nós gostamos muito das pessoas com quem trabalhamos e as coisas estão a correr bem. Até pela humildade que essas pessoas tiveram, que é outra das realidades, nós que já falamos disso a seguir, que nós encontramos, que é esta humildade de perceber que não sabemos tudo. E eu e o Juvenal temos real noção que não sabemos tudo, e que uma das coisas que nós temos feito, eu falo por mim e acho que ele também, que é estes 8, 9 meses que me deram, foi cada vez mais a noção de que aprendemos muita coisa quando estamos a ensinar. E porque nos embranhamos muito mais com os temas, porque procuramos 1000 respostas. Às vezes nós só temos uma resposta para um problema e nós apercebemos que aquele problema pode ter várias faces, e nós só estamos a ver uma face, mas pode ter várias faces, e nós temos que arranjar soluções para várias faces do mesmo problema. E essa humildade que estas pessoas tiveram de, ok, o que é que estão a fazer? Eram espaços que já estavam abertos. Temos muitos outros que estão a iniciar, mas estes já estavam abertos. Para mim foi do estilo, foi espetacular. Sim, e a forma com que nos ouviram, e o quanto eles estão gratos também, e se sente uma evolução. Sim, eu não sei, já agora nunca partilhei isto contigo, nunca falámos nisto, mas eu sinto muito o peso de, olha, eu tenho, e há alguns casos que foi do género, eu tenho aqui 2 ou 3 meses em que ou fecho isto ou avanço, e vou investir em vocês para
ou vai ou não vai. E tu ficas, ok, bora lá, mas é um peso, nunca te perguntei isto, mas não sentes esse peso um bocadinho? Opa, eu sinceramente não, porque imagina, tipo, se as pessoas fizerem o que Sim, claro, se as pessoas fizerem o que a gente pede para fazerem, tipo, pá, isto é quase como É um jogo de computador. ou teres um atleta que vem ter contigo e que quer chegar aos games. Tipo, tu não sabes se aquilo vai acontecer. Agora, eu sei que se ele vier ter comigo, trabalhar comigo para chegar lá, ele vai estar muito mais perto de chegar lá. Agora, se ele vai chegar lá ou não, vai depender de muitas outras coisas. Se o espaço está quase a fechar e nós temos ali 3 meses para salvar o negócio, isto vai depender muito do que a pessoa vai fazer, do que o atleta vai fazer. Aliás, agora, olha, isso é uma coisa que não tínhamos escrito e é interessante. A coisa que nós aprendemos mais é se a pessoa investe em nós e está a fazer as mentorias e não aplica. Porque investir monetariamente é uma coisa. Exatamente. e há uma correlação. Investir tempo Isto real é uma cena, por acaso nunca falámos disto, mas há uma correlação muito grande entre as pessoas que o tempo que demoram a fazer as tarefas que pedimos e as tarefas e a taxa de conclusão das tarefas e o sucesso do negócio. E nós conseguimos ver isso. Nós temos isso acontece connosco também. Sim, e nós vemos isso claramente. Nós temos algumas pessoas que foram crescimentos absurdos. Temos outras pessoas que vão fazendo um crescimento mais paulatinamente e muitas das vezes isso tem a ver com o quê? Quantidade grande de tarefas ou a incapacidade dessas pessoas realmente. Às vezes falamos de pessoas que têm mais do que uma empresa ou pessoas que depende tudo ainda só delas, e se conseguirem dedicar tempo às tarefas, há resultado. Sim. Isso é claro. Pronto. Por isso não me dá tanto. Sim, eu não tenho medo. Eu gosto, é uma coisa que me dá muito prazer e confio. Mas ficamos sempre mas naquela... é interessante, género. Olha, está aqui isto é a minha vida, é o meu projeto, e agora bora, vamos fazer acontecer. É incrível. Sei lá, mas eu ando sempre com tanta coisa. Como é que eu ia dizer? Ando sempre com as bolas no ar, percebes? Ando sempre, tudo o que eu ando a fazer, seja de negócios, seja pessoal, seja tudo isso. Eu estou sempre no trapézio sem rede, então é do estilo. Eu só posso é confiar em mim e naquilo que eu sei que se fizer vai acontecer. E é um bocado isso. Acho que nunca tinha pensado dessa forma, porque acho que tipo, o risco é normal. Se fizeres o que é para fazer, vai dar, por isso. Sim. Mas essas pessoas que também estão nessa situação também dizem, e o que eu peço logo é, ok, são 3 meses. Mas tu vais me dar mesmo 3 meses? É que se tu me deres 3 meses de compromisso brutal no teu próprio negócio, isto não tem como correr mal. Sim. Okay? Porque estás ali perto do sucesso, estás muito perto do sucesso, a diferença entre estares no sucesso e insucesso é muito pequena. E portanto, se tu começares a fazer as boas práticas, a probabilidade de sucesso não é 100%, mas é muito perto disso. Pronto, mas isso estamos a falar, então voltamos um bocadinho atrás então, na questão da visão, missão, valores, porque é que isso é importante e cliente ideal. Ok? Portanto, a maior parte das pessoas que vêm trabalhar connosco, aliás, a totalidade das pessoas que começaram a trabalhar connosco, não tinha isso escrito. Estava na cabeça, ok, havia uma cultura, mas lá está, uma das regras da MVP é ok, se não está escrito não existe, pronto, isso é ponto assente, é não negociável. Se não está escrito, tu consegues alterar sempre as regras do jogo. Imagina, isto é como uma outra coisa qualquer sem regras. Eu digo, uma das coisas da CrossFit Alvalade é o CFA Rules. Nós temos as nossas regras, e aquelas regras são aquelas regras. Não interessa se entra o A, o B, ou o C, ou o D. Aquelas regras são as nossas regras. E toda a gente sabe quais são as regras. Chama-se cultura, não é? E isso é a mesma coisa que em casa, com os meus filhos, é igual. E isto faz muito lembrar, quando começámos a fazer isto, as pessoas, então, mas tens isto. Mais ou menos, então... e a pessoa fica ali meio baralhada. Isto basicamente é o que eu costumo dizer. Isto é o mapa. Sim. É o mapa onde nós vamos começar a trilhar... É o mapa, e o mapa tem soluções. Quando chegares aqui, a solução é esta. E exatamente. Porque nós vamos, a maior parte das decisões que nós fazemos com as nossas empresas é encaminhá-las do estilo, olha, volta aqui à tua visão, à tua missão e aos teus valores, pronto, e vê se a tua ideia tem a ver com isto. No meeting presencial, nós fizemos há bem pouco tempo, nós falámos nisto à malta. E lembras-te, nós tínhamos um slide que era sobre, ok, voltamos a focar na importância da visão e missão por aí fora. E isto está estudado, eu não sabia, e nós até comentámos, até pusemos isso porque nós hoje também não conhecíamos isso em termos de ciência. Se uma empresa não tiver a visão e missão escritas, está a perder no mínimo 40% do potencial. Ou seja,
Tu teres uma visão, missão escritas e implementar, obviamente, É 40%. a diferença é 40%. Agora pega na tua faturação, pega nos teus alunos, multiplica por 0,4. E isto tu dizes, é impossível. Não, é possível. Porque, imagina, vou comprar este ou este material. Vai à visão, vai à missão e vês o que é que está lá e orienta-te. É porque imagina, tudo o que vem a seguir e tu começas a olhar o client journey, o staff development, tudo, tu vais encaixar isso. Sempre que o nosso cliente tem um problema, basta, olha, mas tu estás a decidir isto, mas já olhaste para a tua missão? Sim. Já olhaste para os teus valores? O que é que tem? Já, tenho isto. Já encontraste a solução. Yeah. A solução está escrita. A solução está lá escrita. Mas tens que olhar para ela. Ou seja, é quase como do estilo pôr-te na linha outra vez e depois há uma altura que tu não vais estar sempre a olhar para a tua missão, para a tua visão, para os teus valores. Tu já sabes isso. Sim. Então é giro. Olha, porque e ainda dando mais foco a esta questão da visão, missão, valores e por aí fora, vamos agora passar um bocadinho para os valores. Por exemplo, no CrossFit Aveiro nós temos uns valores um bocadinho diferentes do que tenho ali no Epic Vibe em Anadia. São dois negócios quase irmãos, não é? Mas os valores, a missão e visão valores são diferentes das duas. E os valores no Epic é eu lembro sempre C, S, D. C de comunidade, S segurança e diversão. Portanto, os 3 valores principais da Epic são comunidade, segurança e diversão. E isto fica escrito. E o que eu perguntei, reunimos, acho que há um mês, a equipa, e tivemos a focar outra vez, pegámos naquilo, nos slides, e vamos ver a visão, missão e os valores, e pegámos aqui nos valores, e eu digo, ok, agora, qual é o KPI para comunidade? E eles, como assim? Qual é o indicador que diz que o teu negócio está a cumprir os teus valores? E tens vários. Percentagem de pessoas que vão aos eventos. Percentagem de pessoas que, quando tu pões um partner WOD, vão e não vão. Por exemplo, no CrossFit Aveiro, sempre que há um partner WOD, eu sei que vou encher a casa. Nós temos 1 ou 2 vezes nos WODs temos uma vez por semana, no iRocks temos 2 vezes por semana e às vezes ainda fazemos um team WOD lá pelo meio, ok? E isto são números. Ou seja, eu estou a cumprir a minha visão, a missão de valores. Estás mesmo? O teu valor tem que dar um número, tem que dar um indicador. Segurança, número de lesões, ok? Segurança, os procedimentos de segurança estão a ser cumpridos. Quando digo segurança, digo aquecer bem, falar com a pessoa antes, olhar para regras de segurança num back squat, sim, num front squat, exatamente. Coisa qualquer. Pode ser no checklist aí, ok? Yeah. E depois diversão. O que é que nós fazemos na folha de avaliação de desempenho do treinador? Eu não digo ao treinador, tem 15 alunos, o treinador na aula, e eu vou só avaliar nessa questão um aluno, ok? Um aluno. E vou ver, e a cena é, o aluno tem que sorrir 5 vezes. Se o aluno não sorrir 5 vezes na aula, nós não estamos a cumprir os nossos valores. Percebes a ideia? Ou seja, isto está escrito, mas não é para estar no quadro, não é para estar no site. Isto é para guiar e perceber se estamos a fazer bem, mal. Essa do sorriso é gira, porque imagina, isso bate claramente, imagina, com a tua missão, com os teus valores, tu depois encaixas isso até numa avaliação de um treinador, ou seja, claro. Não é a gente dizer, é a melhor hora do teu dia, a pessoa tem que sair daqui a sorrir, mas tu avalias isso. Não, então se não avalias isso se calhar não é assim tão importante. Sim. Eu lembro da última reunião que fizemos, também falámos sobre isto, e é giro, é tu depois em todos os teus procedimentos tem que ir de encontro ao que tu estás a fazer, porque muitas das vezes a minha missão é esta, a minha visão é esta, os meus valores são estes, então e depois estás a fazer alguma coisa, ok, como é que tu medes se isso está a acontecer ou não? Se tu fazes isso e as pessoas não vêm, não têm adesão, imagina um team mod, etc, é porque se calhar as pessoas não estão envolvidas. Ok, as pessoas não estão envolvidas, tu só consegues saber isso com números, para tu depois poderes atuar. Ok, as pessoas não estão a ter muita adesão, não estão tenho que criar aqui uma estrutura para isto. É curioso, nós estamos a falar agora, eu estou a ir para o meeting presencial e na preparação que nós temos para o meeting presencial. E uma das coisas que nós depois começámos a estudar a ciência do comportamento, gestão, por aí fora, e tu estavas a falar, eu estava a lembrar daquele estudo que existia sobre o talento, inteligência emocional. E era estudado em engenheiros. Imagina, eles pegavam um grupo de engenheiros em várias empresas e iam a ver qual era o grau de inteligência intelectual, digamos assim, técnica dos engenheiros, mediam a inteligência emocional, ok? E o que é que eles perceberam? Tu podes ter a equipa mais talentosa de engenheiros, que se eles não tiverem inteligência emocional, se a equipa não tiver inteligência emocional minimamente equilibrada,
eles não têm sucesso. Ou seja, é melhor ter pessoas em que termos técnicos sabem alguma coisa, mas que em termos humanos são brutais, e isso faz com que haja sucesso. E isto está estudado, porque isso pensava-se que era verdade em profissões como, sei lá, enfermagem, não, como a nossa. Nós estamos a lidar com o público, é a diversão e não sei o quê. Pensavam que era, sei lá, um ator, uma coisa qualquer. Pensavam que era nesse tipo de profissões. Mas não, isso é verdade, inclusive em profissões altamente técnicas, programadores, engenheiros, etc. Ou seja, a inteligência emocional é muito interessante. E agora, recentemente, isso foi que eu descobri agora depois do meeting, pegaram nesse estudo, foram rever, e o que é que eles viram? Isso é, ok, o talento é menor do que a inteligência, em termos de importância da inteligência emocional, mas há outra coisa acima disso, que é o que estavas a falar há bocado: normas, valores, cultura. Se a equipa tiver uma boa cultura, e quando nós falamos de cultura é o quê? Pá, quando acontece um problema, como é que a equipa lida com isso? A equipa está sempre a comunicar por tudo e por nada, ou comunica bem? Comunicar muito significa que a comunicação é má. Quando a pessoa entra no espaço, como é que interage com os outros? Ou seja, a cultura, por acaso era giro o artigo, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Era assim uma coisa qualquer. Ou a cultura come o talento ao pequeno almoço. Estás a ver? Era a conclusão do artigo. E nós realmente estamos a ver isso nas pessoas com quem estamos a trabalhar. Que se a pessoa pode saber muito, pode estar-nos a ouvir, pode estar, ok, essa tarefa é gira, João, ok, porreiro. Se a pessoa não tiver a cultura de implementar na equipa e de fazer as coisas, tarefas... Voltamos ao início, o que nós falámos, o porquê que começámos a fazer isto, que tem muito a ver com a parte prática, o saber fazer, o pôr as mãos na massa, o pôr as coisas em ação, e isso é o mais importante, é o fazer acontecer. E pronto, e esta missão, visão, valores, são das coisas que para nós e cada vez mais faz mais sentido e que nós não encontramos em praticamente em nenhuma empresa que estava a trabalhar tinha isto escrito. Mas qual é que achas que é a razão para isso acontecer? Nunca ninguém lhes ensinou. Não é o que dizíamos ainda há pouco, tu não conheces. Tu não sabes o que não sabes. Tu não sabes o que não sabes. Ou seja, aquilo nunca existiu. Realmente isto é importante. É porque isso vai definir toda a estratégia, todos os pilares. A gente falamos muito das fundições, não é? As bases de um prédio, de uma casa e do negócio tem que ser assim. E isto é basicamente mesmo aquele início do início. Que... É começar bem. Exatamente. Pronto, então... já agora, ou seja, não encontramos nada disto. Contextualizando, imaginemos, uma pessoa que quer trabalhar connosco, por exemplo, Nuno Alves, a primeira coisa. Começou a trabalhar comigo em maio de 2024, e abriu agora em fevereiro, acho que foi fevereiro ou março. E o que é que aconteceu? Nós começámos logo, a pessoa marca uma reunião connosco, estamos ali 15, 20 minutos a ver se faz sentido nós colaborarmos, e depois o primeiro meeting de mentoria, o que é que nós fazemos? Visão, missão, valores e cliente ideal. Depois de ter feito o planeamento de negócios. Ou não? Não. Fazemos o planeamento de negócios depois. Ou seja, sem isto, eu não sei como é que nós conseguiríamos trabalhar com uma mentoria sem perceber a visão dele, a missão, os valores e a quem ele quer chegar. Porque nós estamos a falar um bocado em off, ok, tu não definiste o teu cliente ideal, então vais querer chegar a toda a gente, é isso. Tens uma box que tem, sei lá, 200 pessoas de lotação máxima e estás a dizer que queres chegar a toda a gente. Não é possível. Então, se queres chegar a toda a gente, como é que tens uma estratégia de marketing? Não dá. Não é possível. Ou seja, esta fase de cliente ideal e de visão, missão, valores e depois o cliente ideal é obrigatório. Não é, devia ser não negociável, praticamente. Para nós não é. Para nós não é assim. Nós até nas imersões para gestor, treinador, a primeira coisa que faço quando me sento com eles é mostrar-lhe tudo isto. Tudo o que tu tens. Da CrossFit ao lado. Ou seja, começar pelas boas práticas. E a primeira coisa, logo no primeiro dia, 9 da manhã, é abrir o computador e olha, isto é assim, fazemos assim, tens as tuas? Não. Ok. É logo. Mas é curioso, agora estás a falar nisso, nós até aos alunos do CrossFit Aveiro, o onboarding que nós fazemos é, a pessoa quer se inscrever, nós temos um programa de iniciação e temos um dossiê, cada pessoa tem um dossiê de um manual, um guia para ir fazendo as 3 sessões de Mas tu já tinhas isso? Já tenho isso há muitos anos. Esta sessão da visão, missão, valores vem da Lara, que
nós fizemos business coaching com ela, já foi há muito tempo, ainda tinha a sociedade com o Zé Pedro, e foi ela que nos chamou a atenção para isso. E nós demorámos na altura, pá, se eu não me engano, com o Zé Pedro, pá, andámos 3 meses a fazer a visão em São Valores. 3 meses nisto. Hoje em dia tu vais ao ChatGPT e fazes isso em 5 minutos. Yeah. E melhor. Yeah. É uma cena inacreditável. Eu estava a falar de quê? Desculpa. Assustador. Não, é porque é assustador. Estava a falar do programa de iniciação. Nós, no manual, nesse guia, a primeira página que tu tens é a missão do CrossFit Aveiro. E os nossos valores no CrossFit Aveiro. Ou seja, nós não fazemos isso em termos de... para os profissionais. Nós fazemos isso com todas as pessoas envolvidas connosco. Porque depois a pessoa percebe logo se quer estar connosco ou não, se identifica connosco ou não. E nós também conseguimos perceber se a pessoa faz sentido para nós ou não. Porque nós não vamos chegar a toda a gente. E não é isso, passas à pessoa muito mais do que só o treino. E na realidade, se na tua missão, visão, valores estiver assente que isto é muito mais do que treino, faz sentido. E uma das coisas que para nós faz muito mais, isto é muito mais do que treino. Devia ser, pelo menos. Porque hoje em dia o treino não é algo que te diferencia. O fitness é sobre... Tu imagina, pegas em, sei lá, 30 boxes de crossfit, cross-training, de Irox, ou o que é que seja. Olha, exato, pegas em 15 espaços de crossfit, em 15 espaços de Irox, tiras uma fotografia e depois dizes à pessoa, isto é Irox ou é crossfit? E a maior parte do público em geral vai saber a diferença. Não, portanto, não é o treino que te vai... Tu vais diferenciar. Nós vamos falar da diferenciação daqui a pouco. Mas não é o treino que vai diferenciar. Hoje em dia, não é. Não é. É muito mais do que isso. Pronto, e agora se calhar era interessante falarmos daquilo que fazemos a seguir, que é nós começamos a trabalhar no Client Journey. O que é que nós entendemos por Client Journey? São 4 fases, que é, a primeira fase é às pessoas em que nós conseguimos chegar. Imagina, por mês chegamos a 130 mil visualizações no Instagram, por exemplo, que é o reach. Ou X pessoas ouviram falar de nós. Há determinados métodos que nós utilizamos, estratégias e táticas para chegar a essas pessoas. Isso tem que estar definido, se não está escrito não existe. A segunda fase é research, ou seja, a pessoa quando procura sobre o CrossFit Alvalade, o que é que aparece? Aparece o Instagram, aparece o Facebook, aparece o site. Tens site ou não tens site, tens uma landing page ou não tens landing page. Isso tudo tem que estar definido. A terceira fase é a venda, ou seja, como é que nós fazemos o onboarding, como é que trazemos a pessoa para o nosso negócio. E a quarta fase é a retenção. E estávamos a falar há bocado em off, lá está, a cena dos 1000 anos. Nós podemos estar 1000 anos a trabalhar e essas 4 fases podem ser evoluídas ao longo do tempo constantemente. Portanto, depois esta questão... Tu depois para aqui ainda tens a escolha das pessoas certas para as funções certas. Claro. Se tens uma pessoa a fazer todas as funções, que não vai funcionar. Sim, isso já aqui temos muita coisa, mas isto para chegar aonde? Este Client Journey que há de ser aquilo que é basicamente, eu ia dizer o mais importante. Tudo é importante. Complicado. Mas é esta parte aqui que é onde é que tu vais captar a pessoa, de onde é que a pessoa vem, quais são os veículos da entrada das pessoas, como é que a pessoa realmente chega, entra, experimenta, como é que a inscreves, como é que faz a inclusão dela na box, que sistemas é que tu tens, que sistema é que tu tens depois para retenção, etc. Ou seja, isto não existia. Ou seja, estamos a falar aqui de coisas... Ou seja, algumas tinham, mas também acontece outra coisa, que é o que reparámos muito e que aprendemos durante este tempo, que é o nosso tema é esse. Aprendemos que algumas empresas já tinham alguma noção disto, mas era tudo, novamente, no ar, não estava escrito, não tinha um sistema definido, não tinha um processo, não tinha um responsável, ficava tudo muito na nuvem, muito no vazio, muito no vácuo, e praticamente não havia uma das coisas que é o mais importante disto, que é o follow-up das situações, ou seja... Estás a falar de sistemas de auditoria, ou seja, temos ok, vamos falar, sei lá, da retenção. Ok, continuar, porque há a Client Journey, não é? Em termos de marketing, em termos de CRM por aí fora, mas depois, e tu foste até que lá está a aprender contigo, nós devemos encarar o cliente só passa a ser nosso cliente ao final de, no teu caso, 90 dias. Agora para nós também, né? Mas, pronto, foi uma das coisas que eu te roubei. Pode ser mais. Ou seja, amigo nosso que é médico, que ele diz que é preciso, cientificamente está provado, que são precisos 67 dias de hábitos para criares um hábito e aquilo se tornar uma rotina e aquilo já não sair, teres aquela necessidade. Para nós, estes 90 dias... Pegando nessa fase da retenção,
Ou nem sequer vou falar de manutenção a longo prazo. Vamos falar só nos 90 dias. Tu podes criar quantos sistemas dentro destes 90 dias? N. Agora, ao final do ano, podes criar N sistemas. Ao final de 2 anos, podes criar N sistemas. A pessoa que já treinou contigo, mas por uma outra razão, ou mudou de trabalho, ou saiu, ou esteve doente, está inativo. O que é que tu fazes para... É preciso ter um sistema... Ou seja, estas 4 fases, honestamente, nós, se todos os dias pegássemos numa fase qualquer, nós podíamos revê-la. E depois aquilo que estavas a dizer que é mais importante é, muitas vezes nós definimos os sistemas, pomos os sistemas a rolar, pá, eu já escrevi o sistema, ele está a rolar. Isso é um problema que depois não tens. Mas lá está, KPIs. Yeah. Ok, está é mais ou menos, está bom, está mal? espetacular, está excelente, é preciso rever ou não é? E isso é das coisas... Muitos não tinham, muitos não estavam escritos, alguns tinham qualquer coisa, mas a parte do follow-up e ter um KPI e de perceber se aquilo está de ir em contra ao padrão que eles estavam à espera ou não, isso não existia. Praticamente nenhuma. Ou seja, ok, eu até tenho isto, quem é que controla? Não sei. Quais são as métricas? Não sei. Ou seja, métricas para praticamente tudo não existia. E parece um bocado parvo, mas até para o número de aulas, parvo não. Porque faz todo o sentido. Tu até mantens aulas abertas ou não de acordo com KPIs. Tipo, se tu não tiver X número de pessoas a ir, olha, ou que tipo de pessoas é que vão... Nesta semana falei com 2 mentorias nisso. Imaginemos, estou a tentar... Isto é uma dica muito gira, que é... Estou na dúvida se vamos pôr uma aula àquela hora. E eu, então... as pessoas até acho que iam querer... Ok, pronto, então põe a aula a essa hora. Mas quando crias essa aula, diz às pessoas... Vamos experimentar esta aula de X a X... E depois nesse momento decidimos se mantemos ou não. Ou seja, tem que haver... Qual é o KPI? Tem que haver X... Imagina que a aula tem 15 alunos. A aula tem que ter em média nos últimos 3 meses... Sei lá, 4, 5 pessoas. Defines o teu KPI. Eu não estou a dizer se são 5 ou 7 ou... Não interessa. Tu é que defines se é viável ou não. Ao final de 3 meses. Ok, vais lá. Só teve 3. Tira. Ou altera. Ou faz o que quiseres. Se tiver 6, 7, 8. Olha, resultou, vamos continuar. E é assim. Mas ainda temos mais um assunto para ver, que é... Abres uma aula, defines o teu KPI, tu queres pôr lá pessoas nessa hora e o que é que tu estás a fazer claro, para isso acontecer? Já nem sei o que estou a falar que nisso, é sim. outra coisa, ou seja, muitas das vezes não sei se vou abrir... Estamos à espera que as pessoas, que é o que eu digo sempre, nós estamos à espera que as pessoas nos peçam e nós não mostramos. E é o contrário, nós temos que mostrar a opção, vender essa opção, ou seja... O vender não tem nada de mau, é dar a solução à pessoa. Tu estás a falar, se calhar, na aprendizagem maior que nós tivemos, que é, as pessoas pensam que se construírem uma box, um estúdio, o que é que seja, as pessoas vão entrar pela porta e tu não vais ter que fazer... E as aulas é igual, ou seja, ok, crias a aula, boa, e pá, aquela aula não funcionou. O que é que tu fizeste para isso acontecer? Então, mas eu precisava de fazer alguma coisa. Sim, ou seja, tu abres a aula, defines KPIs para aquilo, ou seja, tem que ter X pessoas para se pagar, para fazer sentido o esforço que estamos ali a ter ou não. Tu estás a ajudar a comunidade a quem estás a propor esse... Às vezes as próprias pessoas dentro do teu espaço não sabem que tu arranjaste aquela opção, criaste aquela opção, ou seja, há uma falta, há um vácuo na comunicação, que é outra coisa, ou seja, depois não há, e aqui vamos ao quê? Há interligação entre todos estes sistemas, porque eles depois todos vão encaixar uns nos outros, e o que nós encontramos mais... e a nossa maior aprendizagem acho que tem sido isto, está tudo muito no vácuo, não existe coisas claras mesmo na parte de desenvolvimento de equipa. Estamos a cometer um pequeno crime, que é, estamos a dizer o que é que aprendemos e estamos a olhar para o agora. E o que é que aprendemos no início? O que é que aprendemos no início? É que todos não, agora também estou a ser injusto, mas a maior parte dos donos dos estúdios, das boxes, do iRocks, o que é que seja, o dono faz tudo. E isso deve ser logo à partida uma coisa que, se nós abrirmos um negócio e dizer, eu vou começar a fazer tudo, faço a limpeza, faço a recepção, faço os telefonemas, dou o treino, mando os foguetes, vou apanhar as canas, faço isso tudo. Se o projeto começar assim, a probabilidade dele alterar vai demorar muito mais tempo. Mas se tu começares um projeto em que, olha, é preciso isto, são estes departamentos, quais é que são responsáveis, KPIs para cada coisa, qual é o sistema de treino desta pessoa, a probabilidade do dono gostar do próprio negócio vai ser muito maior do que o dono que anda a fazer tudo e diz, este negócio manda em mim. E se eu ficar doente, o negócio vai abaixo, se eu precisar de tempo para mim, o negócio vai abaixo, se eu quiser ser pai, o negócio vai abaixo, se eu quiser o que for,
o negócio vai abaixo. Isso Eu gosto aí, disso. acho que estás a tocar num... Na ferida. Pronto, acho que o primeiro problema que nós vimos foi esta inexistência de todos estes sistemas, da operacionalização de tudo isto, numa visão empresarial. Eu acho que as pessoas abriram por paixão e esta visão da empresa é fundamental. E depois a segunda coisa é essa resistência que, ou seja, se eu tenho esta visão do que é que nós estamos a encontrar, isto provavelmente é a realidade do resto. Sei lá, a gente se calhar tem aqui 5%, nem 5%, nem isso, da quantidade de espaços de fitness dentro desta área que nós queremos, nem 5%, nem 1% se calhar. 1%. Ou seja, se eu reparo que em 1% eu detetei tudo isto, eu olho e penso assim, ok, a realidade, a probabilidade da realidade de ser isto é muito grande. E eu noto também uma grande resistência nesse sentido, ou seja, as pessoas sabem que estão a fazer mal, mas esta dificuldade de mudar, daí irmos em contra outra vez ao início, que é todas estas pessoas tiveram esta humildade de dar este passo diferente, e mesmo quando começaram a trabalhar connosco, um dos maiores problemas que nós vimos foi a pessoa que faz tudo, ou seja, pessoas que estão sobrecarregadas de tarefas. Eu próprio, quando fiquei com a CrossFit Alvalade, uma das primeiras coisas que eu mudei foi isso. Se eu quero ter uma pessoa, se eu quero um trabalho de back-office bem feito, eu não posso ter a pessoa do back-office a fazer tudo. Fazer tudo. É impossível, não dá. E a mesma coisa acontece com os treinadores. O treinador é o treinador que faz a limpeza, é o treinador que vai para a recepção, é o treinador que vende cafés. Depois tem o problema da loja, a loja não desenvolve, claro, não tens uma pessoa a vender. Depois tem o problema de inscrição, claro, não tens uma pessoa a inscrever. Ou seja, esta parte de recursos humanos, que foi provavelmente é aquele onde estamos todos a embicar agora, que é a formação, o desenvolvimento da equipa, foi um enorme... Eu sinto que o ecossistema de pessoas que nós reunimos todos os meses é exatamente esse. No final nós estamos um bocadinho na mesma fase, apesar de uns estão há 10 anos no negócio, outros estão há 2 ou 3, ou os outros acabaram de abrir os espaços. Estamos... A magnitude é diferente, obviamente, mas o foco é esse. Nós melhorarmos a organização do nosso negócio para gostarmos mais dele, okay, para ele ser mais rentável. Conseguimos também ajudar mais pessoas que trabalham connosco. E sinto que, olhando para as pessoas que estão a trabalhar connosco, sinto que esse é o passo em que nós estamos a trabalhar todos. É porque já começámos a resolver estes passos anteriores. Ou seja, eu acho que voltamos à mesma coisa. Agora estamos a falar do agora. As pessoas, né? Com quem nós começámos a trabalhar, ou muitas delas têm espaços abertos agora, elas não sabem que elas fazerem tudo é um problema. Elas não sabem que elas darem treinos, tratarem de CRM, fazerem a limpeza. Não tem mal nenhum a gente saber tudo um pouco. Eu continuo, se houver alguma coisa para limpar, eu limpo. Se houver pessoas para inscrever, eu escrevo. Se houver coisas para fazer, eu faço. Mas é o bombeiro, que é o que eu costumo dizer. Se for necessário, a minha empresa agora é para apagar fogos. Estou lá para resolver problemas. E cada vez mais é esse o objetivo. Mas o que está a acontecer agora é que nós, com estas empresas que trabalhamos, já resolvemos. Ou seja, nós aprendemos o quê? Que não faziam nada disto e agora estamos a chegar. E a pirâmide é espetacular. Que é o quê? O que é que está a acontecer agora? Ok, eles para criarem estes sistemas, para criarem todo este cronograma interno da empresa, ou seja, começarem a ter departamentos diferentes, eles precisam de ter pessoas a fazer coisas diferentes. E depois o que é que acontece? Não tem pessoas especializadas para trabalhar, seja no treino, seja na recepção, que é o que eu digo sempre. E eu, para mim, um recepcionista tem skills completamente diferentes de um treinador. Até uma pessoa de front office ou de back office tem características completamente diferentes. Vamos até às vezes à simpatia, vamos até à forma de lidar com problemas, com outros skills. Sim, claro, ou seja, nós vemos isto e dizemos, mas isso é difícil. Não há nada fácil. Se queres fazer bem feito, não há coisas fáceis. Sim. Se queres fazer mal feito, isso é fácil. Mas isso mais vale não fazer. As coisas que valem muito dinheiro ou têm o mesmo valor demoram muito tempo. Se nós olharmos para as grandes empresas, como é que elas fazem? Elas, para um recrutamento de uma pessoa para um determinado cargo, têm determinados skills para aquilo. E tem um processo de desenvolvimento. E tem um processo de desenvolvimento. O que é que nós fazemos? Não fazemos nada disso. Isso está certo? Não.
Então, outra das coisas que aprendemos é tipo, é mesmo preciso dar uma chapada no sentido, queres mesmo mudar? Sim, por acaso... E eu sentia isso, que havia algumas pessoas que diziam, mas eu agora não consigo. Não, não é tu agora não consegues. E aconteceu-nos com vários casos, desde a recepção à limpeza, a várias coisas. Mas olha lá, o tempo que tu estás a perder aqui, tu podes ganhar muito mais dinheiro ali, que é um bocado esta visão. Às vezes nós não fazemos as coisas, que esta visão é outra coisa, que é não encontrar pessoas com a visão empreendedora, ou nós passarmos essa visão empreendedora. Já estás a falar numa coisa muito avançada, que Sim, mas acontece tu que és líder quando formas outros líderes e quando formas pessoas, não é? Mas é isso que eu sinto que também estamos a fazer, e é uma das coisas que sim, também estamos a fazer é, isso. Estamos a sim. dar àquelas pessoas essa capacidade que elas têm lá, só que às vezes por estarem sobrecarregadas, elas não percebem que ser um bom líder, ok, é fazer isto tudo, mas aquilo não é a função delas. Ela tem alguém, ela tem que saber delegar, acompanhar, isso é essa parte. Eu acho que nisso também é algo onde nós temos feito realmente a diferença, que é pôr os líderes a serem líderes nas suas empresas. Pronto, eu vou apresentar agora aqui um slide que nós apresentámos num lançamento, foi em fevereiro deste ano, em que nós definimos, olha, para nós na MVP, a base da pirâmide, ou seja, o que tem mais importância são as finanças. Tens de ter um plano de negócios, tem que haver income, tens de perceber qual é a tua receita, qual é a tua despesa, ok? Tens de saber qual é o teu break-even, que dinheiro é que tens de fazer, que investimentos é que vais fazer, etc, etc. Sem isso, não vamos poder crescer, não vamos para lado nenhum. A seguir, em termos de importância, temos o propósito. Lá está, visão, missão, valores, cliente ideal. Se tu estás de acordo com isso, se tu realmente gostas de ajudar as pessoas ou não, isso não é algo que se ensina. Vou-te interromper, desculpa, vale. Mas esta parte das finanças é gira. Então, porque, só para dar um exemplo, eu sou o owner da CrossFit Alvalade, eu tenho uma pessoa responsável pela parte financeira e ainda agora aconteceu no novo espaço, em relação à abertura de aulas, e eu decidi tudo com o Jesus. Mandámos olha, vamos abrir isto, e a parte eu recebo uma mensagem a dizer assim para os dois: olha, é assim, eu não sei se são vocês que vão pagar do vosso bolso, se for assim, tudo bem, se não, não dá, isto só vai acontecer quando acontecer isto, porque precisamos disto, porque isto. E eu, o que é que eu fiz? Sim, senhor. Ok. Pá, isto é só um exemplo, e é um exemplo prático. Sim. Do estilo, eu tenho uma pessoa que faz aquilo, que é responsável por aquilo. Já estás a dar aquilo que eu ia dizer. Sim, mas se eu... Porque tu estás a falar de uma coisa que é, vamos crescer as aulas todas, não é? Peraí, tu estás a dar um tiro no pé. Tu primeiro vais fazer o quê? Finanças, lá está, tem que fazer sentido. Está de acordo com o propósito, os sistemas estão implementados, etc. Tens a equipa para fazer e depois é que vais crescer. Não é, vou crescer e depois vou ter uma equipa fantástica. Que era aí que eu queria chegar. Porque eu olhei para aquilo e naquele momento aquilo fazia sentido. É assim, aquilo já tinha um timing para acontecer. Nós estávamos a antecipar o timing. E não estávamos a pensar no outro lado, na parte das finanças. E o dinheiro não estica para todo lado. E havia outras prioridades. Ou seja... E o que é que aconteceria se tu tivesses feito isso sem o input financeiro? Ia dar erro. Ia dar erro e depois o que é que ia dar aos treinadores? Ia estar a decidir com base na dor. E isso é mau. Nós devemos decidir com base em ambição, que isso também faz parte do propósito. Pode acontecer tudo, que eu tenho sempre ali uma margem, não é? Para novas coisas. Se calhar eu ia ficar sem margem para outras coisas. E se calhar eu estava-me a deixar ir numa... Que é um bocado isto, é deixar-nos ir um bocado na onda. Não, porque nós somos educados em isto só faz sentido se nós estivermos a crescer. E muitas empresas faliram porque quiseram crescer só porque querem crescer. Queremos ter um espaço maior, queremos ter não sei quantos staff, queremos ter não sei quantos alunos, queremos ter... Mas tu podes ter não sei quantos alunos. Eu gostava de receber 30 alunos por mês, novos. Tens estrutura para isso acontecer? Crescer é sempre relativo. Eu falo sempre nisto no ticket médio, que é as pessoas quando dizem mas aquele espaço tem não sei quantas pessoas, o outro tem não sei quantas pessoas, aquele restaurante está sempre cheio. Ok, o que é que isso diz quanto dinheiro é que a pessoa leva para casa? Fatura 30 mil e tem despesa 31. Tipo, imagina, o que é que isso interessa? Ele está cheio, mas ou quanto é que ele leva para casa, ou então quanto tempo é que lhe sobra? E trabalho, e adoro. Quanto tempo é que lhe sobra? Porque imagina, se calhar ele também pode ter aquilo cheio,
mas está tão mal gerido que ele também não tem tempo sequer para gastar aquele dinheiro. Sim, mas deixa-me só explicar então a pirâmide muito rapidamente. Portanto, a nossa hierarquia de importância é: primeiro, tens de focar nas finanças, ok? Não estamos a dizer que aquilo que te move no negócio são as finanças, mas as finanças têm que estar lá. Tens que ter uma contabilidade. Há ordenados para pagar no final do mês, há tudo. Os fornecedores, desde os pagamentos das pessoas, desde tudo isso, não é? Desde os débitos diretos, porque eu digo sempre, eu sou responsável por aquelas famílias. Claro, isso é das coisas que mais exatamente. pesa em mim. Portanto, finanças, a seguir menos importante um bocadinho, só um bocadinho, o propósito, depois sistemas, depois equipa e só depois é que temos realmente o crescimento. E se nós quisermos crescer e no final pensarmos nas finanças, não é possível, que simplesmente isto, não fomos nós que inventámos isto. Isto é assim no mundo dos negócios, nós temos um negócio. Obviamente nós queremos estar a treinar com as pessoas, queremos estar a ajudar as pessoas, é isso que nos move. Tu vieste para esta área de negócio porque querias estar a perder tempo com débitos diretos e porque querias estar a perder tempo com reuniões com os advogados, reuniões com o banco. Não é isso que nos move. Paixão. O que nos move é paixão, claro. é mudar vidas. Eu sou treinador, eu vim daí, depois tudo o resto advém dessa humildade de saber que para realmente chegar à minha visão eu teria que começar a ter outros caminhos. Mas o que nós encontramos muito foi esta pirâmide invertida. Exatamente. Ou seja, uma pirâmide com uma base muito no crescimento. Não, invertida ou desordenada, digamos assim. Também. A equipa é que é importante. Está bem, então e onde é que estão os sistemas? Tens a equipa, mas não tens os sistemas. Mas então, imagina, quando tu te preocupas muito com a equipa, mas não tens sistemas, não tens regras, as coisas não acontecem. É a mesma coisa que tu te preocupas muito com os teus filhos, mas não lhes dás educação. Ou seja, a maior parte das pessoas está muito preocupada hoje em dia com os filhos, mas esquece da educação que dá aos filhos, do exemplo que dá aos filhos. Claro. E nós é um bocadinho a mesma coisa, que é, nós, estamos muito preocupados em crescer e com a equipa, mas que condições é que estás a dar à equipa? Se tu não, imagina, eu ter uma equipa de comerciais na CrossFit Alvalade, completamente desalinhada dos objetivos, em que não lhes dou estrutura para eles crescerem, em que lhes dou targets que não são viáveis, eu vou estar a fazer o quê com aquela equipa? Eu vou estar a destruí-los. Destruí-los completamente. Se não têm objetivos, se não têm... eu vou matá-los. A mesma coisa acontece com um treinador. Eu tenho um treinador que tem 8 aulas por dia, tem que dar 8 aulas, tem que trabalhar não sei quantas horas, tem que limpar o chão, tem que fazer não sei o quê. Essa pessoa está motivada? Claro que não está motivado. Ou seja, nós temos que... está motivado no primeiro mês ou na primeira semana. Mas sim, é impraticável estar ao final de 2 anos contigo. É impossível. E atenção, uma empresa, uma boa empresa, que respeita boas práticas, um dos aspectos-chave é a rotação A-players, chama-lhe A-players, ou seja, rotação das pessoas que realmente fazem a tua empresa Ias crescer. Dizer o mais importante, e que por acaso a gente, quando esteve com o Bruno da outra vez, ele falou bastante sobre isso. Primeiro quem, depois o quê? E tipo, olhar para aquilo e pensar, é real, tu olhas para as pessoas que querem estar mais tempo contigo é porque elas estão bem, elas sentem-se estáveis ali. E acho que uma das maiores missões tipo, de um líder é garantir a cada uma das pessoas que ali estão que elas sentem que ali é um futuro para elas, que elas ali vão conseguir fazer isso. E ela conta para uma coisa, não é mais uma. Se tu não tiveres estes sistemas organizados, tu não vais dar à tua equipa a possibilidade de eles sentirem isto. Ou seja, tu queres cuidar muito deles, mas tu não lhes estás a dar estrutura nenhuma. Cuidar das pessoas não é só dizer, és um bacana, Juvenal. É o que eu digo sempre. Aquele feedback que o pessoal dá nas mensagens, que é tu fazes qualquer pergunta e o pessoal faz aquele emoji e eu digo assim, man, tipo, isso é a pior coisa. É como dizer, então, o que é que achaste do meu treino? Foi bom. Man, tipo, ou seja, eles precisam... Não precisam de pessoal. Tratares bem a tua equipa não é só dar palmadinhas nas costas. É do estilo, é chamá-los, valorizares, corrigires, ajudares e continuar a evoluir. E dás-lhes condições para eles crescerem. E muitas das pessoas estão preocupadas com o crescimento e com a equipa, mas sem dar condições à equipa. E isso mata tudo o resto. Sim. Pronto, uma das coisas que nós também costumamos fazer é quando começamos a trabalhar com aliás, foi o nosso primeiro meeting online, foi sobre o scorecard. O scorecard basicamente é um método de nós avaliarmos a nossa empresa, percebermos os pontos fortes e pontos fracos e depois perceber qual é a direção que vamos fazer de acordo com esse scorecard. Isso é uma coisa que se faz em 5 minutos, provavelmente. E em tudo tu fazes isso, não é? Sim, exatamente. Ou seja, o que nós aprendemos é que as decisões que nós tomamos têm que ser baseadas em alguma coisa mais do que eu acho que...
Porque por exemplo, a ciência vive do eu acho que, isso é espetacular, tu achares alguma coisa, tens uma pergunta ou tens uma crença qualquer, mas a pior coisa na ciência é eu acho que tu não vais fazer um telemóvel novo ou não vais inventar uma coisa nova porque tu achas que isso tem que ser comprovado, tem que haver dados, tem que haver números, tem que haver alguma coisa. Portanto, o que nós aprendemos aqui é ok, avalia os teus departamentos, nós temos 6, dividimos isto em 6, não interessa agora qual. Vais a cada departamento, preenches é só pôr 0 a 10 o que é que vale cada. Como é que tu achas que os departamentos estão, e no final tens uma visão geral de epá, olha, isto e isto é o que não devia estar a trabalhar. E agora vamos fazer aqui um timeline de 3 meses, 4 meses, o que for. E ok, tenho um departamento de marketing, eu não tenho uma client journey. Tenho de 0 a 10, tenho 3. Há muita coisa que eu ainda não implemento. Ok? Então vou trabalhar na minha client journey. Daqui, tenho que formar esta pessoa, tenho que criar esse sistema, por aí fora, etc. Ou seja, nós aprendemos que isso tem que estar escrito e as decisões têm que ser tomadas com base em mais do que eu acho que. Isso é muito, muito importante. E tu, como eu, começámos nós estamos a falar do que é que encontramos, e o que encontramos não tem nada de mal, o que é que aprendemos. Porque nós próprios, connosco, também foi muito assim. Nós também passámos por umas fases nem em que sempre decidimos assim, não é? era o achismo, né? Nós vivíamos no achismo, que é, opa, eu acho que isto alguém fez, e isto é muito giro hoje com as redes sociais. Até há pessoas que se identificam com alguns espaços porque veem alguma coisa na rede social, e depois quando realmente conhecem como é que aquilo trabalha, aquilo não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, voltamos ao achismo. E uma das coisas que nós utilizamos, e é muito importante, é quase tipo como é um diagnóstico, não é? Nós agarramos nas empresas e fazemos um diagnóstico, que é ok. Sim, o scorecard é exatamente isso. É um exatamente, ok. O que é que está aqui a acontecer, o que é que não está. E é assim, muitas delas, ou a maior parte das coisas, é quando estamos a ver um treino, temos que fazer uma triagem do erro, não é? Temos que perceber qual é o erro que está a comprometer tudo o resto. Qual é o erro mais grave ali? Se eu resolver isto, o resto vai ajudar. Ou este é o mais importante, porque esta pessoa não se vai matar. Preocupamos com o resto. Mesma coisa com a empresa. Nós fazemos isto e encontramos muitas que eram os números muito baixos. Ok, qual é aquele que é quase inegociável e por onde nós temos que começar? E é muito também quando trabalhamos com um atleta. Um atleta, nós olhamos para as competências todas, aquele spider web, nós olhamos para aquilo e dizemos o quê? Ok, tu tens aqui uns 8, depois tens aqui um 2, um 5. Epá, a gente tem que ir a este aqui um 2, porque se tens aqui um 2 não dá. Se é um atleta que já tem ali quase tudo 6, 7. Sim, para quem não sabe, no Spiderweb consegues ver visualmente qual é o ponto forte e o ponto fraco. Exatamente, na empresa é igual, é do estilo. Aqueles que estiverem muito afastados vão ser quase o que eu chamo um travão. É como estarem todos a remar e alguém está com o braço dentro da água. Impede que te atinjas o teu potencial. Exatamente, então isto é algo que nós utilizamos e que é pronto, fundamental. eu acho que vamos só falar, porque podíamos estar aqui a falar mais 2 ou 3 horas, mas vamos tentar que isto seja abaixo de 1 hora. Resumindo, estamos quase a fazer 1 horinha. Epá, aprendemos muita coisa. Sim, isso né? é Aprendemos difícil muita coisa. Tem sido, a nível pessoal, tem sido... Pá, não estou nada arrependido de me ter posto nisto. Acho que coloquei-me numa situação desconfortável e um crossfitter ama essa posição. É alguém que está disposto a crescer. Ou aprendeu a amar essa posição. Sim, e aprende a amar essa posição porque percebe que a única maneira de nós crescermos é estarmos fora da zona de conforto. É muito importante não ter o medo de sentir estas dores, né? Porque a gente vai ter que se expor a qualquer coisa em que realmente temos de ter esta humildade. E para mim isto foi dos maiores passos que eu dei como empresário, como owner, porque aprendemos muito quando estamos a ensinar. Sim, mas eu queria só falar de 2 coisinhas. Para mim, uma das aprendizagens maior que eu tive foi porque eu antes de estar a fazer isto contigo, eu decidia muito com os meus 2 sócios, mas era uma bolha. Depois senti que estava numa bolha. Eu agora sinto que estou a ser inundado de ideias, de soluções, faço parte de alguma coisa maior do que eu e isto resulta. Não sei se tens o mesmo feedback. Sinto isso e sinto outra coisa, que estou constantemente a ser empurrado para outro estilo. Imagina, eu sinto que todas as semanas, toda a altura, eu estou a encontrar problemas para os quais eu vou encontrar uma solução, mas aquilo vai-me dar... E nem sabias que esses problemas existiam, não é? Exatamente. Tu não sabes aquilo que não sabes, novamente voltamos ao início. E é do estilo, eu olho para aquilo, ok, e agora como é que eu faço isto?
só vou saber se começar. E começamos aqui. E isto tem sido tem sido constante desde o início, que estamos neste processo, e é giro. Depois a outra parte também, que é esta parte pessoal, de crescimento pessoal, de tudo. Pirâmide de Maslow, de hierarquia de necessidades. E depois estarmos os dois todas as semanas. Sentes-te mais feliz quando estás a sentir que fazes parte de alguma coisa, estás a aprender, Isto estás tem a a ver com os nossos valores. Exatamente. E os meus valores são muito assim, então isso. E depois o facto, inicialmente, quando nós começámos, para podermos estar juntos ou podermos ter uma empresa, tínhamos que reunir. Só o facto de estar hoje aqui o dia todo também vai ser. Mas só o facto de reunirmos todas as semanas, eu acho que foi do estilo, foi aquele clique que eu também sinto que nós fazemos com as pessoas que trabalham connosco, que é, imagina, nós estamos a resolver problemas dos outros e estamos cada vez mais a resolver o problema desta empresa, porque isto é uma empresa, né? Nós, na realidade, isto é uma empresa e o nosso objetivo aqui é crescer na área da gestão e na área do treino, e temos coisas incríveis, e vamos falar no outro podcast sobre, Sim, sobre temos muitos projetos sobre o que é que nós temos, sobre o que é que, mas isto é uma empresa também, Claro. então nós falamos os dois como donos desta empresa, mas como responsáveis também pelas pessoas que trabalham connosco. Então nós estamos constantemente aqui numa sinergia, numa quantidade de informação que pessoalmente me fez crescer muito, mesmo muito, pá, e isso tem que ter. Aliás, os nossos negócios, pessoalmente, o CrossFit Aveiro, o CrossFit Alvalade... Sim, nem vou aí. Se eu nós for aí, damos um salto muito grande nestes 8 meses. Se olhássemos para trás, é sério, não cresceu sabia muito, que... o negócio cresceu muito, pessoalmente fez-me desenvolver outras competências, tem sido incrível. E depois tem o outro lado, que é o lado a recompensa, por assim dizer, que é da missão que nós temos, que é ajudar as outras pessoas a atingirem um nível diferente, que é uma coisa que eu já tenho com a minha equipa, quero sempre que isso aconteça e cada vez mais, mas começamos também a criar aqui equipa e começamos a ter pessoas realmente a ter uns níveis de faturação maiores, ter equipas maiores, estás a conseguir passar ter o estruturas testemunho. melhores. Exatamente, porque uma das nossas missões também está muito virada para isso, para aquilo que nós queremos do fitness, ou seja, nós criámos esta empresa porque vimos um problema real, que é a formação no terreno, seja para os treinadores. Efetiva, não é? Toma lá este slide, Efetiva, lê e depois aplica. E nós temos coisas que são únicas e temos ali coisas que queremos, que eu ando a lixar o Juvenal, a partir da cabeça que quer mais coisas e que temos que fazer aqui mais coisas, mas tudo também tem o seu tempo, há coisas que são mais urgentes, mas eu acho que temos aqui nessa parte do fitness muitas soluções. Mas eu queria só voltar a pegar aqui numa coisa, que é a diferenciação. Nós aprendemos que a maior parte das pessoas querem, eu quero ter este negócio. Como é que é? É assim, é uma box CrossFit, ou é um estúdio de PT, ou é... Ok, mas o que é que diferencia? Percebes? What is? Pronto, isso não vamos falar nisso agora, senão estamos a falar... Calma. Mas a questão é, nós vimos um bocadinho, há coisas boas nos portugueses e há coisas más nos portugueses. O português vai um bocadinho, olha, o Aerox está a resultar, também vou pôr. O paddle está a resultar, também vou fazer Estás a tocar... Ok, mas imagina, tu podes ter 2 clubes de paddle e os dois serem completamente diferentes. O que é que te distingue? O que é que te diferencia? Nós aprendemos que ter espírito de manada, ou seja, por onde é que a manada está a ir? Para a esquerda, vou atrás da manada. Ok, isso é importante perceberes o que é que está a acontecer no nosso contexto, mas se tu quiseres fazer o teu modelo de negócio e ser teu, o teu ADN tem que estar lá, a forma como comunicas é diferenciada, aquilo que tu estás a dar às pessoas deve ser diferenciado por aí fora. E portanto, as pessoas que conseguem, o que nós aprendemos, as pessoas que fizeram projetos connosco, em que nós fizemos missão, visão, valores, cliente ideal, e na missão e visão tinham visões diferenciadoras, estão a ter mais resultados do que aqueles que... Eu quero só abrir um estúdio de PT, mas o que é que é diferente? Não, é estúdio de PT, é PT. Só que é PT. Tá bem, mas dentro disso o que é que tu fazes diferente? Não, eu quero dar PT. Ok, isso é válido, funciona. Mas se tu conseguires fazer isso e colocares a tua identidade, os teus valores, a forma como... algo diferente, isso parece ser um aspecto diferenciador para o sucesso. O que é que tu achas? Isso é tudo. As pessoas cada vez mais querem coisas personalizadas, coisas únicas. E os próprios gestores e donos de boxes dizem, não, a minha box é diferente. E depois quando nós perguntamos, ok, então realmente o que é que tu fazes diferente? Eles perguntam-se, pois deixa-me pensar, porque não estão a fazer nada de diferente. E isto vai bater muito de encontro a um tema que nós falámos aqui no início,
E já antes, quando nós avançámos com isto, eu dizia-te ainda há pouco em off, que tu me meteste muito a pensar na altura, quando apareceu o iRocks, por exemplo. Yeah. Comecei aqui na minha cabeça, começou a pensar, e eu acho que a primeira coisa, e para todos os donos de espaços, a primeira coisa é pensem sempre que o problema está em vocês. Sim. O problema não está numa solução diferente que não depende de vocês. É olharem primeiro para vocês e perceberem o que é que vocês podem fazer diferente. E isto, na altura, eu não... Cada vez mais eu estou a tentar pensar, e sempre fui um bocadinho assim, pela minha cabeça, que é do estilo, estão todos a fazer isto, ok, eu vou fazer isto, calma. E eu pensei, e claramente mesmo em termos, isto é uma confidência pessoal, que é em termos de marca, repensei o nome da CrossFit Alvalade, pensei numa data de coisas, e no final a minha conclusão foi muito simples. O que é que me distingue? O que é que distingue o Bruno Militão, mesmo a CrossFit Alvalade? Pá, tu és bom a fazer o quê? É o que é que CrossFit. gostas de fazer? É o CrossFit. É o CrossFit. É aquela metodologia, esta metodologia de treino funcional em que eu acredito muito nestes princípios da força, de condicionamento, da variabilidade. Vou fazer uma pergunta que tu não, de certeza que não... Qual é que é a aula que está mais lotada no CrossFit Aveiro? Nós temos WODs, CrossFit, temos iRocks, temos aulas de força, temos aulas de Miss WOD. CrossFit. Não é? Tem que ser, então tens que mudar. Não, mas espera. É a aula que dá, nós não temos muitas aulas, mas a aula que está mais lotada é a força. Porque é a aula que dá apoio a que tu sejas melhor crossfitter. Também. Mas ninguém faz... Agora, mas para dar razão a que tu estás... Mas devia ser, não é? Mas calma, já avaliámos isso. Novamente, tens de decidir com dados. Yeah. Ok? E ninguém no CrossFit Aveiro faz só aulas de força. Percebes a ideia? Sim. Ou seja, tu tens malta, toda a gente faz WODs e iRocks. Toda a gente faz WODs e aula de força. Ninguém faz só força, ninguém faz só iRocks, ninguém faz só... Percebes a ideia? Mas isso também tem a ver com a forma como tu logo no início passas às pessoas. Como é que já falámos disso, como é que tu integraste o iRocks, como é que tu integraste as aulas de força e as pessoas já sabem de que forma. Sim, é que isso tem a ver com... Mas o que eu estava a dizer é em relação ao pensar pela cabeça, e quando apareceu essa parte toda do iRocks, eu pensei, ok, o que é isto é o que me diferencia, isto é o que eu acredito, isto é onde eu sou realmente diferenciado. Ok, o que é que eu não estou a fazer que podia estar a fazer? Eu comecei a resolver problemas de coisas que eu não estava a fazer. Eu podia ter escolhido o mais fácil, que é, ok, eu faço isto, mas agora tem isto, não sei se acredito muito nisto, eu até acredito, mas olha, vamos atrás disto. E na realidade, isto não significa que eu não venha a ter iRocks, DECA, há 1000 coisas já. Se me perguntas, o que é que eu acredito? CrossFit. Claro. E até surgiu outra coisa muito gira que foi... E nós acreditamos exatamente. E até aconteceu uma coisa muito gira que foi... Ok, mesmo que eu quisesse ter outra aula, neste momento eu não consigo ter outra aula. Porquê? Porque as minhas aulas estão cheias a fazer o quê? CrossFit. Sim. Eu tenho outras aulas que dão apoio, ou seja, ou aulas mais não tão complexas tecnicamente, ou aulas de weightlifting, ou aulas acessórias para aquilo, e que estão cheias, mas as pessoas continuam todas a querer aquilo. Isto para chegar aonde? Que é não ir atrás da manada, é realmente pensar primeiro para dentro do estilo. No que é que eu acredito, qual é a minha missão, visão, valores, o que é que eu não estou a fazer, que posso fazer para melhorar isto, realmente tocar nesses pontos e ver se realmente faz alguma diferença. Mas agora deixa-me concluir o meu raciocínio, porque é a pergunta que eu te fiz, tinha rasteira. Porque são as aulas que estão mais lotadas. Quase todas têm lotação máxima ou até temos malta em reserva. E tu, se eu não acreditasse que aquilo que nos distingue é realmente... O que é que nós somos? Como é que nós nos chamamos? CrossFit Aveiro. Qual é a missão? Qual é a visão? Percebes? Portanto, se fosse outro gestor a decidir só com base nos números e não perceber o contexto e não perceber, a ignorar a minha visão, a missão, valor, o que é que ia fazer? Então vamos tirar WODs e vamos para aulas de força. Só que a questão é que eu tenho... O maior número de aulas que eu tenho é WODs e tenho muito mais... Se fôssemos a contar presenças em WODs, em iRocks e força... Muito mais. O WOD continua a ser aquele em que eu tenho mais pessoas. Ou seja, eu estou a dar... É o conceito de market fit, ou seja, o que é que as pessoas precisam. Eu também estou a dar aulas de força às pessoas que precisam, porque as pessoas precisam para estar melhor no CrossFit, em que tem movimentos constantemente variados, funcionais e tal, eu tenho uma aula que é
o hybrid, e o hybrid é força e condicionamento, que é das coisas que eu mais acredito que as pessoas podem até não ter tanta complexidade, ter uma coisa mais simples, pensam menos tempo de treino, porque é treinar e ir embora. Pá, mas aquilo vai de encontro ao que estás a dizer, que é o quê? O que é que as pessoas procuram, mas o que é que eu acredito que lhes faz bem? Por exemplo, outra aula que temos bastante gente é o FBB. Sim, e essas aulas servem para quê? Essas aulas são brutais. Sim. Aquela pessoa que... Trabalhas o que tu não trabalhas no CrossFit, por exemplo. Ou seja, vais ao fotolimitativo do CrossFit, onde é que estão os planos, onde é que estão as articulações utilizadas, onde é que estão... E dás aquilo que as pessoas precisam para estarem... Ou seja, estás a ter a mesma estratégia que eu. Nunca discutimos isto. Mas é a mesma estratégia. Epá, eu acredito nisto, acredito que isto vai dar mais longevidade, ou seja, a pessoa vai viver mais anos e com mais qualidade de vida. Aqui, o CrossFit é um método muito bom, mas tem aqui esta coisa que nós precisamos melhorar. Então vamos dar também a oportunidade da pessoa estar a fazer esse tipo de... Não há métodos, perfeitos, há sempre coisas para ajustar. Agora acho que a grande aprendizagem e pessoal, porque estava a falar um bocadinho aqui da parte pessoal, que é o que é que eu pessoalmente cresci com isto, e outra das coisas foi olhar cada vez mais para dentro, pá, e na minha empresa fazer o que realmente eu acredito, ou seja, para onde é que está a minha visão, a minha missão, e tomar as decisões de acordo com isso. Não significa que eu embirre aqui com uma coisa. Imagina, eu não sou adversa a não mudar alguma coisa, não, tipo, mas enquanto eu sentir que há ali muito mais coisas para eu fazer, ainda há bocado falávamos disto, do crescimento, né? Vamos arranjar espaços maiores, precisamos de espaço, depois vamos ter mais coisas, e realmente a gente às vezes diz, ou seja, eu até quero fazer isto, só que ainda estou a precisar de dar mais energia aqui em algumas coisas. E isso tem sido também uma coisa pessoal muito, muito interessante. Ok, pronto, ficamos por aqui. É melhor. Se não continuamos aqui a falar. OxBT, Sr. Carlos, está aqui. Sou Carlos, na máquina. Isto é whisky, estamos a beber whisky.